Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, hoje vai ser uma revisão, né, bacana. Vamos falar de energia e trabalho, tá? Vamos fazer toda essa parte de energia e trabalho e energia mecânica. Então, vai ser uma aula bem extensa, tá? Mas vamos falar muita coisa, tá? E no final vai ter a atividade para vocês fazerem, tá bom? Essa aula não vai ter a lista, mas vai ter uma atividade no final da aula. Então, para pegar a atividade, tem que escutar a aula toda. Então, eu vou pegar aqui a apresentação. Primeiro, vou fazer aqui para apresentar a tela. Então, vamos falar um pouquinho das energias, tá? A gente vai começar com energia, depois a gente vai falar depois a gente vai falar trabalho, uma força, e por último a gente vai fazer a junção de trabalho e energia, tá? Então, energia mecânica se divide em três tipos de energia: a energia cinética, a energia potencial, que elas se dividem em energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, tá? Cada uma é associada a uma coisa. A energia cinética é associada ao movimento, a energia potencial gravitacional é associado à força gravitacional e a energia potencial elástica é associada à força elástica, né? As molas, elásticos, coisas desse tipo que consegue ser comprimida e depois, quando volta para o tamanho normal, ela acaba fazendo uma força, tá? Então, são esses três tipos de energia que a gente tem aí. Vamos começar pela energia cinética, a energia do movimento, tá? Então, tá? Essa energia é apresentada em corpos que têm movimento, tá? Então, esses corpos eles têm que ter uma massa e uma determinada velocidade para apresentar a energia cinética. Para calcular a energia cinética, ela vai depender, né, como eu falei, da massa, que tem que estar em quilogramas, da velocidade, que tem que estar em metros por segundo, que é o sistema internacional, e quando eu calcular a energia cinética, ela vai dar o resultado em joules. Tá? Todas as energias vão ter o resultado em joules. Tá? E a energia cinética, para calcular, é muito simples. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Então, a velocidade, é muito importante o termo da velocidade, tá? Para a energia cinética, até está aqui elevado ao quadrado, tá? Então, quanto maior a massa e maior a velocidade, maior a energia cinética que esse corpo vai ter. Então, essa aí é a nossa energia cinética. A energia potencial gravitacional, como eu falei, está associada à força gravitacional e à altura que esse corpo está do nosso referencial. A maioria das vezes a gente põe um referencial na Terra, tá? Então aqui eu tenho 3 maçãs. Uma está a 2 metros de altura, outra 2,5 e a outra 3 metros, tá? Isso em referencial à Terra. O que acontece, né? Qual dessas aqui, né, vai ter mais energia ao impactar o chão, vai fazer mais barulho, vai ter uma maior velocidade quando bater no chão? A que está na maior altura. Isso quer dizer que ela tem uma maior energia potencial gravitacional, tá? E como que a gente calcula a energia potencial gravitacional? Para calcular essa energia, a gente vai depender da massa, né? Como quanto maior o corpo, quanto mais massa esse corpo tem, maior vai ser a quantidade de energia que ele vai possuir, tá? Então, ele vai depender da massa, da gravidade e da altura em relação ao solo, tá? Então, a massa tem que estar em quilograma, a gravidade em metros por segundo quadrado e a altura aqui também em metros, tá? Tudo isso no sistema internacional. E a energia potencial gravitacional vai ter um resultado na unidade de joules. Para calcular é muito simples, é só pegar a massa, a gravidade e a altura, multiplicar um pelo outro, tá? Então, energia potencial gravitacional, que a gente vai chamar de EPG, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, mgh. Bem simples de decorar, tá?
Então, essa aqui é a nossa energia potencial gravitacional. E nós temos a energia potencial elástica, que é associada a um elástico, como tem aqui no desenho aqui, ó, da moça pulando, aqui no arco e flecha. Então, é associado a uma mola, tá? E essa mola, ela tem duas grandezas importantes, tá? É a constante elástica. Então, tem molas que são mais duras para ser comprimidas, elásticos mais difíceis de puxar. Isso quer dizer que eles têm uma maior constante elástica, que a gente chama de K. A gente vai ver já no próximo slide. E a outra coisa importante é que é o quanto eu puxo e empurro essa mola, tá? É a distensão da mola. Então, se eu puxar mais a mola, eu tenho que fazer mais esforço, eu tenho que gastar mais energia, tá? Então, esse caso, ele vai armazenar uma maior quantidade de energia nessa mola. Tá? Quanto mais eu comprimo mais, né, um espaço maior, também tem que gastar mais energia. Então, por isso que a gente vai chamar isso aqui, ó, essa distensão ou elongação da mola, tanto faz, de delta X. O quanto que eu comprimi, o quanto que eu alonguei a mola. Ou só de X, tá? Então, aqui eu só botei X. Alguns chamam de delta X, outros só chamam de X, eu prefiro usar aqui o X, tá? Então, a energia potencial elástica está associada com uma força elástica, depende da constante elástica, que é dada em Newton por metro, né? O quanto dura essa mola de apertar, o quanto difícil apertar essa mola, é o valor da constante elástica. O X é a elongação ou deformação da mola, como eu já mostrei no outro slide. Isso é dado em metros, tá? Para calcular a energia é importante que esteja em metros. E a energia potencial elástica é dada em joules. Tá? Então, a energia potencial elástica, EPE, é igual a constante elástica vezes a elongação ou deformação da mola ao quadrado dividido por 2. EP é igual a kx ao quadrado sobre 2. Ela tem uma semelhança com a formulazinha da energia cinética, né? Então, aí são parecidas na forma de escrever, mas cada uma calcula um tipo de energia. Então, essas aí foram as três energias, né? Que elas são chamadas de energias mecânicas do sistema. Então, a outra coisa que a gente tem que ver hoje é o trabalho. Então, para que a gente... Opa... É esse aqui. Para que a gente precisa de energia, né? A energia a gente usa para fazer o quê? Para realizar trabalho para nós. Então, para realizar um trabalho, eu preciso gastar uma energia. Para eu andar com o carro, né, eu tenho que botar combustível. O combustível é energia e o andar com o carro é o trabalho que essa máquina vai realizar para nós. Tá? Então, um trabalho de uma força, né, aqui tem um cara fazendo uma força, empurrando um carro, fazendo um deslocamento nesse carro. Né? Nesse caso aqui, a energia está no alimento que o cara comeu. Então, o trabalho, né, de uma força depende da força e de quanto eu vou arrastar, quanto eu vou deslocar esse objeto, né? Por quanto que eu desloco esse objeto fazendo aquela determinada força. Tá? Então, isso que é um trabalho de uma força. Então, aqui, ó, trabalho de uma força depende de por quanto tempo eu vou deslocar fazendo essa força. Então, depende do deslocamento e da força que eu estou fazendo. Ah, professor, mas aí tem um ângulo teto. O que é esse ângulo teto? Claro, porque se eu empurrar, dependendo da posição, nem toda a minha força vai realizar trabalho. Né? Se eu empurrar eu estou empurrando, a força peso está empurrando meu corpo contra o chão, tá? E eu estou caminhando na direção paralela ao chão, né? O que vai acontecer? Né? Aqui está o chão. Tá aqui. Ó, aqui essa caneta é o chão e aqui a força-peso. Eles estão perpendicular. Então, o que acontece? Não realiza trabalho. A força-peso não está realizando trabalho ao eu deslocar, né, esse meu objeto sobre o chão. Por quê? Porque a força e o deslocamento são perpendiculares.
tá? Por isso que eu tenho esse ângulo entre força e deslocamento, tá? Quanto menor o ângulo, ou seja, quanto o ângulo for mais próximo de zero, quanto mais próximo de zero, mais fechado, né, mais trabalho essa força vai produzir. Se for aberto, né, quanto mais aberto, menos trabalho essa força vai produzir, até chegar no caso que forma um ângulo de 90 graus. Então, e essa força não vai produzir trabalho nenhum. Por isso que eu tenho que ter esse ângulo ali na, na minha força, tá? Por isso que eu tenho esse ângulo θ. Então, o trabalho nada mais é do que força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Agora eu vou falar tudo o que eu falei ali das canetas agora, tá? Quando a minha força é paralela ao deslocamento, ou seja, a força e o deslocamento estão na mesma direção, né? Eu estou empurrando e o meu carro está indo na mesma direção, né? Quando eu mostrei as canetas, duas apontando nas mesmas direções, tá? Então, o ângulo é θ. Cosseno de 0 grau é 1. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Só isso, tá? Mas nesse caso aqui, que θ é igual a 0 grau. Ambos estão apontando no mesmo sentido, tá? Deixa eu ver se eu botei aqui. Tá. Próximo caso é quando esse meu trabalho forma um ângulo de zero, né, maior que zero, não pode ser igual a zero, até 90 graus. Então, eu tenho uma força na direção aqui, tá a setinha vermelha, e o deslocamento está no preto. Então, tem um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é menor que 90, tá? E, então, esse valor do cosseno θ é um valor positivo, e para calcular, eu tenho que calcular com o trabalho vai ser igual a força vezes ΔS vezes cosseno de θ. E o valor que vai ter aqui, né, vai ser um valor positivo. Aqui é o caso que eu falei, né, tá força-peso, ou seja, quando forma um ângulo 90 graus, θ é igual a 90 graus, né? Cosseno de θ, cosseno de 90 graus é zero. Se cosseno de 90 graus é zero, o trabalho nesse caso vai ser quanto? Vai ser zero. Então, quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, o trabalho vai ser zero. Outro caso é quando esse ângulo fica entre no maior que 90 até 180 graus, tá? O que, que vai acontecer? Esse trabalho, ó, minha força está apontando numa direção e o deslocamento no outro. Esse trabalho vai ser negativo, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo, essa minha força está fazendo esse meu corpo parar, eu estou fazendo, não estou empurrando esse meu corpo, eu estou freando esse meu corpo. Então, esse trabalho, né, em relação ao corpo, vai ser um trabalho negativo, ele não está ganhando energia, tá? Perdendo energia, tá? Então, por isso que esse trabalho aqui, ó, vai ser negativo, ok? Isso é visto porque o cosseno, né, quem já viu trigonometria, sabe que o cosseno de 90 até 180 vai ser um número menor do que zero, tá? Ficar entre 0 e menos 1. Se for 180 graus, ele está nessa direção aqui, ó, na direção, né, com o ângulo total aqui, ó, na direção completamente oposta ao deslocamento, né, na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, né, esse trabalho vai ser igual a força vezes delta, menos a força vezes ΔS, né? Por quê? Porque cosseno de 180 é menos 1, tá bom? Então, esses aí são todos os casos que a gente tem o trabalho. Então, é bem importante, cai muito nas provas de Enem essa questão do trabalho aí. Tá? E uma outra maneira muito simples de calcular, né, o trabalho, né, é quando eu tenho, né, um gráfico força por deslocamento. Tá? Então, sempre que eu tenho um gráfico força por deslocamento, para calcular o trabalho, basta eu calcular a área debaixo da curva. Então, aqui, ó, né, pode ser qualquer curva, mas eu posso, se vocês se lembrem, que eu já falei isso para vocês, eu posso dividir essa curva em maneiras simples de poder calcular, né? Vamos ver se eu tenho. Ó, aqui o que, que eu faço? Divido essa minha curva em duas partes. Uma que é um triângulo, né? Que é aqui onde eu chamei W2, que nada mais é do que um retângulo dividido por 2. Então, eu calculo o tamanho desse retângulo aqui, ó, que vai ter um lado 80 e esse lado aqui, ó, de 5,
e divido por 2 porque é um triângulo. E o trabalho 1 vai ser um retângulo, então vai ser esse lado aqui, ó, que é de 0 até 20, então tem 20, e a base que vai ser 5. Então é bem simples calcular, tá? Depois que eu calculo cada uma dessas partes, eu só somo, calculei a área total. Então, professor, mas tem a fórmula do trapézio, é mais coisa para decorar. Dessa maneira é muito simples, porque vocês já sabem calcular áreas de duas figuras bem simples, tá? Então, por isso que eu sempre apresento para vocês dessa maneira. Então, aqui tem um coisa. E para a última parte da aula hoje, nós vamos ter trabalho e energia. Agora a gente vai juntar as duas coisas, tá? O que vai... Então, aqui, ó, vamos ter aqui o trabalho e energia, nós vamos ter o tal do teorema trabalho e energia, né? Nesse caso, energia cinética. Por quê? Porque o trabalho, né? Como vocês vão ver, que a energia nos fornece trabalho. Então, o trabalho nada mais é do que a variação de energia. Foi o quanto que eu gastei de energia para realizar aquele trabalho. Então, sempre que eu tiver o trabalho, eu posso calcular como sendo a variação de energia. A energia final menos a energia inicial, tá? Então, aqui, ó, o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, é uma maneira de calcular o trabalho a partir das energias. E isso também serve para o teorema do trabalho de energia potencial, que vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial igual ao trabalho, tá? Então, não importa se é a energia potencial elástica ou a energia potencial gravitacional, tá? A variação de energia vai ser igual ao trabalho, tá? E uma outra grandeza muito importante é o tal da energia mecânica, que nada mais é que a soma daquelas três energias que a gente viu, a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, a energia mecânica são essas três energias somadas. Professor, mas só botou duas. Claro, energia cinética e energia potencial. A energia potencial tem a gravitacional e a elástica aqui dentro, tá? Então, tá as três aqui, só botei aqui porque eu botei energia potencial, ok? E o que é muito importante? Na conservação de energia mecânica, para sistemas conservativos, ou seja, para aqueles sistemas que não têm perda de energia, não tem atrito, tá? Sistemas fáceis de resolver, que a maioria que cai nas provas ali do Enem, a energia mecânica inicial e a energia mecânica final vão ser iguais, ou seja, não se perde energia. A energia do sistema se conserva. Isso é muito importante porque isso é a base para resolver muitos problemas. Saber que a energia mecânica inicial e a energia mecânica final, elas se conservam em sistemas conservativos. Então, toda a energia mecânica que eu tenho inicial, eu vou ter toda no final. Por que isso é importante? Porque eu tenho como transformar uma energia na outra, né? Então, aqui tem um objeto aqui que vai cair de uma altura de 51,2 metros e quer determinar a velocidade desse objeto ao tocar no solo. Então, se eu não souber o teorema do trabalho, eu vou ter que ir lá calcular com cinemática. Aqui não, eu posso calcular com a energia com a conservação da energia mecânica, tá? Então, toda a energia que eu tenho aqui no começo vai ser transformada, né, vai ser a energia que eu vou encontrar no final. Então, aqui no começo eu tenho apenas, né, foi abandonado, ou seja, a velocidade é zero, eu não tenho energia cinética, eu só tenho energia potencial gravitacional, porque me deu altura aqui. Quando ele chegar aqui no chão, eu não tenho mais energia potencial gravitacional, porque a altura vai ser zero, então a minha energia potencial gravitacional final vai ser zero. E para onde foi essa energia? Essa energia se transformou em energia cinética, porque quando chegar aqui no chão ele vai ter velocidade, tá? Então, por isso que isso aqui é importante, ó, a energia mecânica inicial vai ser quem? A energia cinética mais a energia potencial gravitacional. A energia mecânica inicial vai ser só energia potencial gravitacional, nesse caso, MGH, energia cinética é zero, porque foi abandonado. Aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. E no final, vou botar aqui para
Só deixa eu botar aqui para inserir. Só para mostrar para vocês, a energia mecânica final vai ser igual a energia cinética, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado, tá? Isso tudo dividido por 2, né? Botar entre parênteses, igual, dividido por 2, né? Mais zero. Por que zero? Porque a energia mecânica final não tem a energia cinética, a energia potencial gravitacional. Agora, o que eu faço? A energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial. Então, as duas têm que ser igual. Ou seja, mg H tem que ser igual à energia cinética. Então, nesse caso, as duas têm que ser igual. As massas se cortam, ou seja, vou fazendo aqui rapidinho só para vocês entenderem, tá? As massas se cortam. Esse 2 está multiplicando, vou passar ele aqui para frente, já vou botar. Então, vai ficar 2, a gravidade vale 10, já vou substituir, e a altura 51,2. Isso é igual à velocidade ao quadrado. Multiplicando isso aqui, vai dar 2 vezes 51, vai dar 102,4 vezes 10, 1024. Então, V ao quadrado é igual a 1024. Está aí tirando a raiz de 1024. Aqui a calculadora rapidinho. Cadê a raiz de 1024? Vai ser 32 metros por segundo. Então, né, esse objeto atingiu uma velocidade de 32 metros por segundo. Vocês viram que foi bem simples de resolver, tá? Né, usando a conservação da energia mecânica. Beleza? Então, por hoje era isso aí. E qual que vai ser a lista de exercícios de vocês, né, para a próxima semana, tá? Vocês vão procurar 5 exercícios do Enem sobre esse assunto, né, de energia mecânica, energia mecânica e trabalho, tá? 5 exercícios do Enem, pode ser qualquer ano, tá, das provas, mas 5 exercícios que envolvam esse assunto de energia mecânica e trabalho, tá? E vão resolver e vão me mandar. Essa é a lista de vocês, né? Ah, professor, mas pode ser qualquer exercício do Enem que envolvam esses 3 assuntos. Essa é a lista, tá? Peço, tá, que não fiquem pegando dos colegas, né? Então, né, procurem lá e é muito fácil encontrar, né? Põe lá o assunto, digita Enem que vocês vão encontrar. Isso já vai facilitar vocês a estudar, tá? E resolvam e me enviem, tá? Qualquer dúvida, cara, não estou conseguindo resolver, pode mandar para tirar dúvida que eu vou ajudar com o maior prazer, tá bom? Então não esqueçam, a lista de vocês é encontrar 5 exercícios do Enem sobre esses assuntos que a gente viu na aula de hoje, resolver e me mandar. Beleza? Então, por hoje era só isso aí, meus queridos. Deixa eu pegar aqui. Interromper a gravação.